Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus sobre nós. Amém. Vamos abrir no Salmo 14. Vamos deixar aberta aí no Salmo 14, vamos começar com uma oração. Salmo 14. Antes vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai das nossas vidas, que nos aceitou mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus da glória, Deus de Israel, Deus da igreja, nosso Deus e Pai, Senhor de toda misericórdia e consolação, rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, rogamos que o Senhor aperfeiçoe o nosso caráter, a nossa vontade, a nossa vida, a nossa disposição, as nossas emoções. Trabalha, Senhor, no nosso ser interior, não somente no comportamento, aquilo que é externo, mas que intimamente possamos te honrar, te amar, te agradar, Senhor. Que ao olhar para nós, o Senhor tenha alegria, mas sabemos que isso só é possível mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Não está em nós, ó Deus, a justiça, mas em Jesus. Não está em nós, ó Deus, a santidade, mas em Jesus Cristo. E sendo por Ele salvos, queremos cumprir a Tua lei, queremos ouvir, Pai, a Tua voz, queremos inclinar o nosso coração, dispondo, ó Deus, para as coisas celestiais, as coisas lá do alto, para a eternidade onde o Senhor está. Fala conosco, ó Deus, através da Tua palavra, sempre bendita, santa e gloriosa, e que haja entre nós, ó Deus, respeito e reverência para com os Teus santos e retos caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salmo 14, irmãos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Irmãos, alguém aqui diz não há Deus no Salmo. Nós poderíamos pensar automaticamente, nos nossos dias, o ateu. A Bíblia trata mais do ateu chamado de ateu prático, que é aquele que vive como se Deus não existisse. Não é que ele discute se Deus existe ou não. Ele vive, ele ignora a existência e a ideia de Deus. Porque olha só no Salmo, inclusive, diz o insensato no seu coração: não há Deus. Por que o insensato diz isso?
Por que ele teria interesse na não existência de Deus? Do que ele gosta? O que ele faz? Como é a sua vida? Corrupção, abominação, maldade, desvio, corrupção, opressão. Então, para praticar tudo isso, esse ateu prático precisa então sufocar a ideia de Deus, que é inata em todo homem, por sermos imagem e semelhança de Deus. Os reformadores chamavam isso, especialmente João Calvino, da semente da religião que está em todo homem. É que ele sufoca, reprime e dirige para outro ser, outra coisa, para não reconhecer que há Deus. E nós chegamos aqui, irmãos, depois de muitas correntes procurarem esvaziar essa ideia de Deus na vida das pessoas, na arte, nos poemas e tudo mais. Aquele livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, que foi lançado inclusive em 1859, o ano que Simon chegou aqui no Brasil. Ele mesmo declarou que não discute a ideia de Deus, mas já foi algo assim ofensivo. Aquela teoria da evolução já vinha assim chegando, pesquisadores, mas ele deu aquele pontapé, descartando a ideia de Deus como criador e colocando algo absolutamente natural. Antes já foi dito também que nós deveríamos buscar a verdade dentro dos limites da razão. O que a razão pode conhecer, a luz da razão somente, que era o iluminismo. Depois veio Marx, ateu, contrário à religião, odiando o cristianismo e odiando Cristo também. 1818, 1883, dizendo: nós precisamos tirar o cristianismo, porque o cristianismo alimenta esperança na vida das pessoas e elas continuam subjugadas, segundo ele, trabalhando, esperando o reino por vir. Nós queremos o reino aqui e agora. Ateu e pai de ateus, Karl Marx. Nietzsche nem se fala, que disse: Deus morreu e nós o matamos, mas a sociedade ainda não está preparada para isso. Então chegou o profeta, desceu lá naquele livro, assim falou Zaratustra, e disse isso: Deus morreu e nós o matamos. Quer dizer, o homem agora vai além, é o além do homem que tira a ideia de Deus. Isso em 1844, olha as ondas. Freud, o pai da psicanálise, dizia o seguinte: as pessoas precisam da ideia de Deus porque tem uma carência de pai. Então é uma carência, sim, é um problema não resolvido, e as pessoas precisam dessa ideia de Deus. Sartre também, para encerrar aqui, no existencialismo, aí já 1905. E aí chegamos aqui, irmãos. Depois de tudo isso, e o jovem entra na universidade e ele vai ler muito disso aqui, especialmente nas áreas humanas. Mas por que isso? A Bíblia diz aqui, porque as pessoas querem pecar à vontade. Elas querem o pecado, elas querem abraçar uma vida de insensatez. Então querem eliminar essa ideia de Deus ou qualquer coisa moral. Exatamente o que Nietzsche falava. A gente tem que abandonar essa moral de Cristo, essa moral de Sócrates. Tudo isso vamos reduzir a nada para criar um novo homem. Deu no que deu nossa sociedade totalmente fragmentada. Ninguém sabe mais o que é certo, o que é errado, o que é família. Nós precisamos resgatar, irmãos, o valor da palavra de Deus. Ser um insensato, então, não é uma pessoa que é inteligente ou não é inteligente, leu muitos livros ou não leu muitos livros. Insensato é aquela pessoa que não vive bem, que escolhe o mal. O insensato aqui é o tolo. Sabe qual que é a palavra hebraica aqui para insensato? Nabal.
Lembra de Nabal? 1 Samuel 25, 2, 3, 1 Samuel 25, 25. A palavra hebraica insensata aqui é Nabal mesmo. Havia um homem chamado Nabal, diz o texto, a mulher dele era sensata, Abigail, mas ele era duro e maligno em todo o seu trato. Às vezes, quando vemos assim, uma pessoa desse estilo, nós damos risada como se fosse algo engraçado. Duro e maligno em todo o seu trato. Nabal, então, insensato, tolo. Abigail teve até que resolver a situação, ele ficou desesperado porque o seu marido era totalmente insensato. E ela disse para Davi: Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. E a própria esposa dele falou isso. O que significa o seu nome? Ele é. Qual que é a vida, então, do insensato? Primeiro, corrupção. Gênesis 6, 11 a 13. Quando Deus olha para a terra, diz a terra estava corrompida. A palavra corrupção aqui aponta para aquela deteriorização, aquela ruína, aquela coisa que está acabando, que está estragando. É a ideia da palavra corrupção. A abominação, algo que Deus detesta, algo que Deus rejeita. Não há quem faça o bem, ou seja, só faz o mal. E aí Deus olha, do céu olha o Senhor, ou seja, aquele que está acima dos homens. O que Deus irá observar? Veja que em Gênesis 6 nós temos esse padrão. As pessoas cometendo corrupção, abominação, violência, de repente Deus dá o seu veredito. Na Torre de Babel, em Gênesis 11, a mesma coisa. Vamos ver o que os homens estão construindo, o que os homens estão pensando. Aqui também, não há Deus, ele fala no coração dele, ele fala para ele quer acreditar nisso. Vamos corromper, fazer abominação, fazer o que é mal, aí de repente o Senhor olha os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E a conclusão é: todos se extraviaram. São homens corrompidos, abomináveis, maldosos, sem entendimento, não buscam a Deus, desviados, corrompidos, agora no sentido de moralmente maus, no sentido da moralidade eles são maus, diz aí o versículo 3, iníquos, opressores, porque é claro, se eles não querem Deus, eles não querem o povo de Deus. Não há aceitação do povo de Deus nesse mundo, irmãos. É claro que para viver como um ateu prático, eles precisam devorar, eles precisam oprimir, e têm prazer em oprimir o povo de Deus. São alienados porque não invocam o Senhor. E esta é a vida comum de todos os homens. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. E talvez você se sinta assim só, no caminho da piedade, no caminho da devoção. E talvez você, jovem, lá na escola, parece que só você é cristão de verdade. E quanto mais observamos o caminhar deste mundo, a tendência deste mundo, a inclinação deste mundo, a nossa conclusão é essa: quem faz o bem aos olhos de Deus, quem está buscando a Deus por Deus mesmo, quem realmente está desejoso de adorar o Senhor, quando Deus olha, a conclusão é: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E Paulo, você deve estar lembrando disso, lá em Romanos 3, faz várias citações sobre a depravação total do homem, dentre elas o Salmo 14, que é quase igual ao Salmo 53. Mas há uma exceção: aqueles que Deus tirou deste caminho.
por sua graça. Eles devoram o meu povo. No meio desse contexto de depravação, Deus salvou, Deus redimiu, Deus tirou dessa situação o povo dele. O que temos nós com isso, irmãos? O que temos nós com essas filosofias aqui, cheias de ateísmo, cheias de depravação, cheias de corrupção, cheias de ofensa? Deus, não temos nada. Nós somos o povo do livro, como chamavam os evangélicos antes. O povo do livro. Sabe por quê? Além de ter apreciação pela palavra e ler a palavra, é porque ia para a igreja no domingo assim, com a Bíblia embaixo do braço. Normalmente a pé. Então você via os crentes assim domingo de manhã. É claro, só poderia ser crente com a Bíblia assim embaixo do braço domingo de manhã, indo para a igreja, porque ama este livro aqui. Porque quer seguir este livro. Porque quer andar de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com essa filosofia humana, louca aos olhos do Senhor, que o mundo aplaude, que o mundo acha o máximo, mas nós não, nós queremos a palavra de Deus. Deus diz aqui, o meu povo. De que lado você está? Às vezes pratica algo pensando assim, eu não queria que Deus observasse isso que eu estou fazendo. Eu não queria essa ideia de que Deus está sempre presente. Inclusive um desses aqui falava isso. É muito ruim essa ideia de que Deus está sempre presente, olhando, e como se estivesse assim sempre averiguando. Para nós é um consolo, não é? Saber que Ele está sempre olhando. E se tem vergonha, algum constrangimento, ou quer tirar essa ideia, porque está fazendo coisa errada. Como é bom saber que os olhos de Deus estão fixos sobre o seu povo. Esse é o insensato e o seu coração. Agora, o insensato e o justo juiz. E quando Deus voltar? E quando Deus se manifestar? Tomar-se-ão de grande pavor. Eles ficarão aterrorizados. Não é que ele veio mesmo? E agora, diante do trono branco do Senhor Jesus Cristo, como que todo esse povo aqui vai ficar? Hoje está rindo, hoje está na festa, na balada, no mundo, na carnalidade, nos prazeres dessa vida, caindo cada vez mais. Mas e depois? É isso que ajusta a cabeça, por assim dizer, de Asaf, quando ele contempla o fim dos ímpios, o fim dos homens maus, tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus é justo. Deus punirá aqueles que oprimem os pobres com iniquidade, devora o meu povo como quem come pão. Imagem de comer o pão, pense nisso, pessoa comendo pão ali, especialmente com fome. E esses ímpios aqui devorando, esmagando, maltratando, oprimindo o povo de Deus. Porque não gostam de Deus, porque não querem Deus, porque não amam o Senhor Jesus. As pessoas falam assim, mas se Jesus viesse hoje, será que seria diferente? Seria pior. Para com essas conversas assim ilusórias. Este mundo está contrário a Deus e o Evangelho. Esse mundo está tomado por toda essa corrupção que está aqui. Então diga, Senhor, eu quero fazer parte do teu povo. Eu quero ir para a glória. Eu quero ser teu, ainda que este mundo inteiro não seja mais. Eu quero ter segurança no dia do juízo final, de que Jesus é a minha justiça. Agora, quando Jesus volta e aqueles ímpios ficam tomados de pavor, de terror no livro de Apocalipse, eles se voltam para os montes e convidam os montes, caiam sobre nós. Esse é o grande pavor, porque Deus é juiz, Deus é legislador. Não é uma ideia cristã, não veio do cristianismo, ou uma coisa judaico-cristã, a família, as leis, os valores. Vem de Deus. É algo essencial ao homem, porque é essencial a Deus, o legislador.
E é isso que esse mundo quer: tirar as leis, tirar as autoridades, porque você vai esvaziando referências de Deus neste mundo. Deus é justo, irmãos. Deus é legislador. Deus é onisciente. Ele olha. Deus é o refúgio do seu povo. Eles querem frustrar os planos dos humildes. Aí, versículo 6. Humilde é a ideia de pobre. Eles colocam numa situação ridícula, ou seja, eles frustram o plano daquele que quer fazer o bem, daquele que quer fazer a vontade do Senhor. Vem um grande, enorme grupo para matar isso, para acabar com isso. Pode ter certeza, se você tiver um propósito mais firme de vir à igreja, de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de orar, de ter uma vida consagrada, um monte de coisa vai acontecer para atrapalhar. Um monte de gente vai aparecer para sufocar isso. O jovem, quando ele se firma no evangelho e diz assim: agora eu quero ser de Jesus totalmente, um monte de tentação aparece na vida dele. Olha o que eles fazem com o conselho dos humildes ou dos pobres: meteis a ridículo. Eles querem frustrar, eles querem minar. Nós não queremos isso, nós não queremos Deus, nós não queremos nada disso. Jó acolhendo, de uma forma hospitaleira, os anjos. Os homens cercaram a casa dele e começaram a obrigar. A pessoa, você está na sua casa, alguém bate na porta e diz: olha, traz para fora quem entrou aí. O mundo vai se preparando para o mesmo cenário que nós encontramos em Sodoma e Gomorra. Eles querem mandar como é a nossa família. O que vão fazer com as pessoas? Sem liberdade mais. E liberdade, ela vem de Deus. Essa liberdade, no sentido de ir e vir, de escolher, vem de Deus isso, porque o próprio Deus é livre. Aí Jó, vendo aquela situação, disse: não façam isso. Os homens queriam arrebentar a porta, pegar aqueles dois homens e tirar para fora. E falaram para que abusemos deles. Esse é o caminho. Uma sociedade depravada sexualmente. Foram feridos de cegueira e a cidade foi consumida por fogo e enxofre. Até a arqueologia encontrou alguma coisa lá no sentido de fogo, segundo muitos era um vulcão, alguma coisa assim, mas não poderia ter sido, porque nenhum vulcão teria ali. Certamente foi a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas quando Jó fala: olha, você é estrangeiro, praticamente ele fala assim: cale a boca, a gente faz o que quiser com você. Esse é o ímpio. Quer ditar, quer mandar, quer reprimir. E o povo de Deus, diante de tudo isso? E o crente, diante desse contexto de depravação, o salmista diz: o Senhor é o seu refúgio, e isso basta. Não precisa da ajuda dos homens, não precisa ter uma intenção de redenção da humanidade, porque isso não existe, não existirá. O Senhor é o seu refúgio. Aí o salmo já termina com outro tom completamente diferente, porque basta o Senhor ser o refúgio do seu povo. Basta Deus ser a segurança da sua vida. Basta você estar ao lado de Deus, contrário a todo este mundo. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Virá. Ele olhava no tempo dele. Nós olhamos para o tempo de Cristo e olhamos também para o dia final, onde o Senhor Jesus voltará. E creio eu, segundo as profecias, ele virá exatamente para Sião, num lugar físico, digamos assim. Não para restaurar templo, sacrifício, essas coisas, mas ele vai voltar e vai assentar em Sião mesmo. Tomara viesse já a salvação de Israel, porque este lugar não é o meu lugar. Eu não sou desta vida, não sou dessas pessoas. E ele diz: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Não é se o Senhor restaurar, é quando. Se o Senhor restaurar. Não tem nada de si. Não tem dúvida.
é quando o Senhor vai restaurar. O salmista no Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas toda restauração que Deus opera nesta vida, ela é imparcial. Porque logo depois ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte. Precisou de outra restauração. Mas haverá uma restauração que será final, que é a restauração do reino e da glória do Senhor Jesus. Toda tristeza que passarmos neste mundo, toda opressão que o povo de Deus sofrer, venha o que vier, porque virá, irmãos. Virá, não importa o que aconteça, virá. É uma profecia bíblica. Não há como estancar isso, não há como interromper isso. Virá. Mas esse tempo é definido por Deus, abreviado pelo Senhor, porque a nossa força é pequena, é nada. E aí então exultará Jacó e Israel se alegrará. A nossa justiça é o Senhor Jesus. O nosso juiz é Cristo e a nossa pátria está nos céus. Não diga no seu coração não a Deus. Se alegre porque Ele é. Se alegre porque Deus é o seu Deus. Queira viver com Ele. Queira viver a vontade dEle. E coloque a sua esperança lá, não aqui. Em nome de Jesus. Amém.